Amém. Tudo bem? Vamos ouvir mais um pouquinho, né? A palavra em 2 Coríntios, capítulo 11. Bem, 1 e 2. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Grande Deus, queremos mais uma vez alcançar esta bênção da Sua palavra e saber colocar as coisas no lugar certo, não enganar com o alimento. Ajuda-nos a comer o que é verdadeiro, o que é puro, o que é santo, e sabermos discernir quando muitos estão comendo e morrendo, mas tem que ter alguém neste dia para dizer: a morte na panela. E estamos aqui para este fim. Ajuda-nos mais uma vez a comer a palavra certa e fazer a comida correta. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos sentar. Uma mente virgem. Bem, a gente deve ter, o profeta diz, a mente de Cristo. Paulo também falou sobre isso. E a mente de Cristo, ela é virgem. A mente de Cristo não entra nada que não seja dele mesmo. É uma mente pura. É uma mente intocada. Esta é a mente virgem. Se a gente for ver o que Deus tem feito e escolhido pessoas que suas mentes já foram deturpadas, defloradas, você vai ver que o que elas têm é falso, porque a sua mente tem recebido muitas coisas que não é correta. E Deus julga que até uma mulher que vive com o seu marido, só com o seu marido, como uma virgem. Ela é virgem porque vive só com o seu marido. Você é virgem porque vive só com a palavra. Nenhuma interpretação deve chegar a nós e darmos lugar à interpretação. Porque nós sabemos que a interpretação do homem é morte. E nós temos uma mente virgem, que é para ser ocupada pelo marido. Isso é difícil hoje, na era em que vivemos, ter virgens, pois criticam da virgem.
Então, um crente virgem também, eles vão criticar. Um crente intocado. Um crente que diz, eu não conheço estas coisas que você fala. Eu não conheço essas emoções que você fala. Estas sensações carnais que você fala. Eu sou virgem. Eu conheço uma coisa só, que é a palavra. Nada mais. Porque muitas vezes, irmãos, a nossa vida está má porque nós aceitamos muita coisa na nossa mente. A mente que você quiser deixar entrar, vai entrar, porque aqui é um campo de batalha. Então, quando aquilo entra, você tem que ter algo para combater. Tem que ter algo para combater. Então, não tem coisa melhor do que você ter uma mente que Deus deflora ela. Deus entra. Quem entrou em você a primeira vez? Deus. Você não tem que dar lugar a mais ninguém. Como entrou na mulher, o seu marido, não dê lugar a mais ninguém. Porque isto é ser virgem. Não dar lugar a mais ninguém. Você está vivendo uma vida com uma pessoa só. Você não tem que dar lugar ao que os outros falam, às emoções dos outros. Você deve dar ouvido unicamente à palavra. Não deixa nada entrar em sua mente para te atrapalhar, porque você tem Deus ali dentro. Já deu lugar para Ele. Então, se nós reconhecemos esta virgindade nossa, hoje, mas nós já passamos pelo mundo, mas se você lê a mensagem do irmão Brana diz que Deus nos pegou, nos justificou. Quando Ele nos justificou, Ele nos declarou limpo. Não éramos. Então Ele nos declarou virgem. Nos declarou limpo. A própria justificação que Deus te tomou para processar a obra completa do Espírito Santo, aquilo já fez você limpo. O crente é limpo. Nem Deus, irmão Brana mostra isso, que nem Deus vê defeito como nós vemos. Deus não vê isso em nós. Porque, para começar, São João já tinha pregado isso há 2000 anos atrás, que você tem dentro a divina semente. Como pode pecar se tem por dentro o Deus impecável? Então, como pode se contaminar mais? Não tem jeito. Por quê? Você vive só com aquilo. Eu estou tomando esse lado, a mulher vive com o seu marido, ela é uma virgem. Se ela não vive com o seu marido, ela é uma prostituta, uma adúltera. O marido que vive só com a sua mulher, ele é virgem. Só conhece uma mulher. Essa mulher só conhece o seu marido. Então, é virgem. E estamos pensando numa mente virgem. Porque a mente entra tanta coisa. E quando você concebe a palavra de Deus, você vive com Deus. Foi Deus quem deflorou, entrou na sua mente, no seu coração. É somente Ele quem fez isso. Você não dá lugar a mais ninguém para fazer estas coisas. Você não dá lugar na mente. Então essa mente é virgem. É entre você e Deus. Você não dá lugar para mais nada na terra, senão para Deus, senão para a palavra. É como nós fomos alcançados pelos 7 selos, pelos 7 trovões, pelo novo nome. Então não entra mais nada. Não entra, então somos virgem.
não entra mais nada, é só aquilo. Você tem um relacionamento só com uma mensagem. Você não relaciona com a mensagem do profeta da revelação e depois relacionar com a que não foi revelada. Você não pode relacionar com o livro aberto e com o livro fechado. Você já tem um relacionamento com o livro aberto, a palavra de Deus, o livro de Deus, Apocalipse 10, 1 em diante, é um livro aberto. O anjo forte desceu com o livro aberto. Então a minha mente, ela já foi possuída pelo livro aberto. Não dou lugar para nada do livro fechado. O livro está fechado, não foi revelado o 7º selo, não foi revelado novo nome, não aconteceu o 3º puxado, então isso é um livro fechado. Não entra mais. Por quê? Já demos lugar para mantemos contato com uma mensagem. Por isso Mombrana prega, o mensageiro e a mensagem são um. O marido e a mulher são um. A igreja e o ministério, o pastor, é um. Se tiver o pastor e a igreja e um membro pensando diferente do pastor, ali é 2. Não é um mais. A mulher, dentro do cumprimento das Escrituras, ela pensar diferente do que Deus diz que ela deve ser para o seu marido, se ela pensa diferente, ali é 2 no lar. Enquanto tem que ser um. A igreja e Cristo, se ela pensa que é diferente do que Deus diz em Apocalipse 10, 1 a 7, que era nos dias do 7º anjo, que ele ia revelar. Se tem alguém dentro da igreja de William Branham que pensa contrário a Apocalipse 10, de 1 a 7, então são 2. Aí Deus não está naquilo. Deus só está quando é um. Ele e você se torna um. Aquela palavra veio, a mente é um lugar onde se concebe. Daqui você tem um campo de batalha, diz o profeta, e depois desce para o coração. Mas depois que desceu para o coração, nada mais fica aqui. Você não dá lugar para as coisas ficarem aqui. Nós temos uma mente que coisas passam por ela, mas só que não fica. Elas passam por ela. É como o diabo passou pelo céu, mas não ficou no céu. Mas que ele passou por lá, ele passou. E que Deus falou com ele, falou. E que tem gente que é assim, que nem o diabo, que passa pelo céu, que Deus fala com eles, mas eles vão embora. Eles não ficam no céu. As pessoas escutam, só que elas não ficam no céu, porque não pode ficar, já foi expulso do céu. Tem gente na terra que já foi expulso do céu. A maioria do povo na terra, crente, já foi expulso do céu. São exatamente aquela terça parte dos anjos que caíram do céu. Então elas não podem voltar para o céu e ficar. Elas podem falar. Deus pode falar para eles: você viu o meu servo Osmar? Você viu como ele prega os trovões? Você viu como ele prega o 7º selo? Se você puder dar uma voltinha no céu, Satanás, Deus vai falar isso para você. Você viu? E põe você também aí. Só que tem uma coisa, o diabo, eu vi, eu sei, mas é porque tu dás tudo isso para ele. Agora ele quer tirar, mas só que tem uma coisa, hoje Deus não faz isso mais. Ele quer tirar, o diabo quer que seja tirado, tire dele isto, tire a alegria dele, tira o gozo da palavra dele, tira esta revelação. Não tem jeito, já foi posto ali. Já fomos engravidados com esta mensagem. A nossa mente não é mais para Satanás, é uma mente virgem. É virgem, é só para Deus. E se a mulher que vive com o seu marido, ela é como uma virgem, então eu viver só com Deus, eu sou virgem. Se você vive só com Deus,
é virgem. E se você passou por vários processos errados, de injustiça, de pecado, mas você chegou a se arrepender e foi justificada e justificado por Deus, você é virgem outra vez. É Deus quem te declara desta maneira. Você tem uma mente que outra coisa não entra ali. Eu não sei, tem pessoas que dão lugar para tudo. E vamos tomar aqui o natural. Se der lugar, se o homem der lugar para outra mulher na mente, ela vai entrar. Se a mulher der lugar para outro homem na mente, vai entrar. Mas cada um deve velar-se por sua virgindade. Uma mente virgem não dá lugar para aquilo. O irmão Branham diz na mensagem final, quando o diabo vem bater na porta da sua mente, se ele chega a fazer isso, expulse-o com o sinal. Tem que jogar fora, lançar aquilo fora e mostrar para o diabo que você é uma mulher satisfeita com seu marido. Mostrar para o diabo que você é um homem satisfeito com sua mulher. E você é um com a sua mulher, com o seu marido. E você está satisfeito com Deus. A palavra tem entrado e você não admite outra coisa mais tomar aquele lugar. Você não admite parceria com mais ninguém. É somente a palavra, é somente Deus. Essa mente é virgem. Você está caminhando hoje nesse mundo e quando se fala em virgindade, as pessoas vão criticar e você tem que saber que nós somos o tipo de gente virgem. Você pode ter 10 filhos, 20 filhos, é com o seu marido, é virgem. Você pode ter grandes coisas recebidas de Deus, e que Deus já relacionou com você várias vezes, mas você é virgem. Deus olha para você, Deus te honra. O marido honra essa mulher, porque ela tem vivido somente para ele. Essa mulher honra esse marido, porque ele também tem vivido só para ela. E Cristo tem vivido só para a igreja dele. Oh, se o povo pudesse tomar o que Deus faz bem para todo mundo. Agora, você sabe que Deus não faz bem. A gente vai entrar por cada pormenor. Deus não faz bem esperando que eles aceitem ele. Deus não faz bem esperando que eles venham para ele. Não. É como você fazer o bem para a mulher do seu irmão, alguma coisa que você faz, mas para conquistar. Deus não faz isso. Deus dá bênção para o mundo, mas não conquista o mundo. Ele sabe que o mundo não é dele, o mundo não vai vir para ele. Ele derrama a bênção sobre todos, é sobre trigo, é sobre o joio, mas ele não espera que aquele joio se converta em trigo. Ele não tem esse interesse, porque ele sabe que aquilo não vai acontecer, mas como ele é um Deus que não faz acepção de pessoas, ele derrama a bênção natural do céu sobre todos. Mas quando chega na espiritual, irmão, ele não pode fazer isso, porque a espiritual vem só para uma mente virgem. É o espiritual. Você está sentado com Cristo em regiões celestiais. Só aquilo que entra em você, só aquela palavra que entra em você, não deixa outra coisa tomar lugar na sua vida, não deixa outra coisa tomar lugar na sua mente, porque senão és uma adúltera, és um adúltero. Aquilo ali é só seu marido, só sua mulher. Oh, que limitação o povo pensa, que limitação vive esse povo. E o espírito do dia que nós vivemos não é espírito satisfatório com um marido, com uma mulher. O espírito desse dia é o espírito de adultério por todos os lados. Você vai encontrar as pessoas insatisfeitas, você vai encontrar as pessoas, elas têm de tudo no lar, você dá de tudo, coloca tudo ali, mas as pessoas estão insatisfeitas. Deus põe de tudo na igreja. Deus revelou selos, trovões, novo nome. O que ele não fez para Paulo, Pedro, para João, o que ele não fez para ninguém, para João ele mostrou em símbolo. Mas a realidade teria que acontecer no último dia. Mas João viu o símbolo lá atrás.
E aquilo ia acontecer em realidade para nós. Agora, nós temos muito mais coisa do que os outros tiveram. E muitas vezes nós somos mais ingratos. As mulheres hoje têm muito mais facilidade para fazer as coisas, muitas vezes mais ingrata e muito mais sem saúde. Certo? A nossa avó, bisavó, podia trabalhar bastante, fazer alimento, comida para um monte de homens que está trabalhando na roça. Depois de fazer, ainda colocava aquela bacia na cabeça e ia levar para os trabalhadores. Hoje, para fazer alguma coisa dentro de casa, para quem vem pegar já na panela, já dá o que fazer. E estão esgotadas, estão cansadas. Muitas vezes a igreja está desse jeito, mas se você der uma oportunidade para elas fazerem outras coisas, como já foi dito aqui um pouquinho pelo irmão Rogério, você dá oportunidade para elas fazerem outra coisa, que não é aquilo, que não é o seu dever. Elas vão ficar animadas, elas vão fazer as coisas animadas, aquilo não é o dever delas, mas elas farão aquilo animadas, porque não é o dever delas. É o Espírito que está na igreja também. A igreja quer fazer uma coisa que não é o dever dela. O povo hoje quer fazer uma coisa que Deus não mandou fazer. Deus não mandou construir escola, Deus não mandou fazer creche, Deus mandou pregar a palavra. E hoje você tem que saber, Deus não mandou você ficar esperando o irmão Brana ressuscitar. Ele diz, come o livrinho e vai e pregue. Só que as pessoas, elas não estão satisfeitas com o que Deus as posicionou. Por isso que elas estão desse jeito, essas igrejas insatisfeitas, esses membros insatisfeitos, porque eles saíram do lugar, eles não param no lugar que Deus os determina. Esse é o problema. Deus tem te colocado no lugar. Nós, como igreja hoje, é para comer esse livrinho e pregar a povos, reis, nações e línguas. Não é para fazer outra coisa. É para isso. A mulher foi posta ali, ó, com dores dará à luz filhos. O seu prazer será para o seu marido. Quer dizer, a Bíblia já está estabelecendo o seu prazer para o seu marido. Se o seu prazer é para o seu marido, então você é uma virgem. Você só vive para ele. O prazer da igreja é para Cristo. Agora, você tem que tomar. Cristo hoje é a palavra revelada. Cristo ontem foi um livro fechado. Cristo ontem foi um Cristo misterioso. Hoje não, hoje é um Cristo revelado. Eu tenho que tomar o que Cristo é hoje. E a minha mente está empolgada só com Ele. Tudo na minha mente, ela é limpa porque eu sou só dele, ela é virgem. Porque eu penso somente nele, eu aceito somente as coisas dele. Amém? Voltando a isto, Cristo não é um conquistador. Como muitos hoje fazem o trabalho para conquistar. Então, não se faz assim. Cristo não faz estas coisas. Cristo abençoa todo mundo, mas ele tem uma pessoa, ele tem uma igreja, a qual ele dá tudo que é espiritual para aquela igreja. Toda a revelação. Você vai admirar, porque Deus te deu essas coisas. Porque você tem uma mente limpa, você tem uma mente virgem. Eu teria que pegar o que o irmão Brana diz aqui, só para vocês verem uma coisinha. Que o irmão Brana estava mostrando que antes nós tivemos aí 400 anos sem profeta, lá no tempo de João Batista. Até que chega João Batista, 400 anos sem profeta. Agora vem João Batista, vem Jesus Cristo, e uma mulher estava com a mente virgem e com o corpo em adultério. Mas ela tinha uma mente virgem. E agora ela ia mudar de vida. Agora ia mudar. Olha aqui, parágrafo 40, o que faremos com este Jesus chamado Cristo. No finalzinho, e eles não tinham tido um profeta por centenas de anos. E mesmo aquela pequena mulher prostituta reconheceu a palavra de Deus. Ela não estava toda enroscada em alguma coisa. Bem, a mente dela não estava toda, como nós chamaríamos, se me perdoarem a expressão disto, enroscada. Correndo aqui, correndo ali.
Porque as pessoas ficam inseguras. Não, o irmão Branham diz, aquela mulher não estava toda enroscada, correndo aqui, correndo ali, cheia de dúvidas. Não, ela era uma mente virgem. Só isso, a gente toma só alguns tópicos assim, chega e você tem tudo. Era uma mente virgem. Espera lá, como uma mente virgem, se a mulher, ela tinha 5 maridos, estava vivendo com o 6º, que não era dela. Podia ter uma mente virgem. Olha o que Jesus pode fazer por você. Ele pode te pegar daquela podridão, daquela sujeira, te justificar e te dizer, você tem uma mente virgem, quando a sua mente já passou por vários homens, várias mulheres, tanta coisa errada, mas quando você chega à palavra, ele vem e te justifica. A nossa segurança hoje não é que nós chegamos na nossa santidade, não. Nós chegamos na nossa imundícia. Mas quando chegamos a Deus, Ele pegou e nos justificou. E ao nos justificar, Ele diz, você tem uma mente virgem. Eu posso falar com você agora. Eu posso viver em você agora. Eu posso atuar em você. No que se trata disso, ela diz, sabemos que o Messias vem. Isto é o que Ele fará. E Ele diz, eu sou. Ele não revela a outra pessoa. Você não encontra Jesus chegando lá no Anasca e faz, eu sou. Não. Ele deixou ele chamar ele de demônio, de Beelzebu. Ele não importou. E ainda diz assim, se vocês pecarem contra o Filho do Homem, seriam perdoados. Ainda diz ainda. Mas como ser perdoado quando você já caiu do céu? Você é uma estrela caída. Você é alguém que está seguindo as diretrizes de outro líder, de Satanás. Como? Não tem jeito, não tinha jeito. O Anás não tinha jeito de retorno. O irmão Branham diz, Esaú chorou, mas não adiantava mais. Chorou de arrependido, mas não adiantava. Não tinha arrependimento para ele mais. Passou do tempo. Passou do tempo. Tem coisa que assim, você vê, Judas foi um pregador, mas passou do tempo. Ele foi um pregador. Aí a pessoa sofre uma queda. Irmãos, eu acho que o pior de tudo não é que nós viemos contaminados. O pior de tudo é quando você se contamina dentro, depois que você veio. Nós temos mensagem que corrige. Quando eu aceitei essa mensagem em 1972, eu aceitei para valer. Porque eu já tinha caráter para uma mensagem. Eu tinha caráter para uma mulher. Eu tinha caráter para uma igreja. Eu estava com a minha mente virgem. E quando isso entrou, então dali para cá, vamos acertar. É isso daqui que eu quero. Esta é a minha decisão. Então eu vou seguir até ser arrebatado. Ou até Deus me tirar dessa terra. Mas eu creio nesta mensagem. E a gente está aqui até agora. Mas muitos que começaram conosco em 1972, quantas mulheres já trocaram de marido? Quantos pastores já trocaram de esposas? Isso, nós devemos colocar essas coisas em pauta. E saber, olha, se não fosse a misericórdia de Deus mandar essa mensagem da terceira puxada agora, não teria ninguém para ir no arrebatamento. Não teria ninguém, porque os mais santos que saíram conosco das denominações já arrumaram 2, 3 mulheres. As mulheres já trocaram de marido. E depois que Deus vem e justifica. Agora, Deus te justificou naquele tempo com o livro fechado. Esse é o seu problema. O livro está fechado. E você diz, Deus me declarou justo. Eu não vou duvidar que Deus te declarou justo. Mas o livro estava fechado. Quando o livro foi aberto para nós, porque foi aberto no tempo do irmão Branham, mas o irmão Branham morreu, o livro continuou fechado. Porque se tivesse ficado aberto, então os que estavam vivos depois do irmão Branham estariam pregando para nós, Apocalipse 10, de 1 a 7, o livrinho está aberto, irmãos. Os 7 trovões estão revelados, irmãos.
Apocalipse 10 era o 7º selo, irmãos. Mas nós não encontramos esse tipo de pregação por todos estes anos. Não encontramos. Se não encontramos, então o livro foi aberto, mas os pregadores não conseguiram pregar o livro aberto. Tiveram que pregar um livro meio aberto. E como diz o irmão Branham que Deus não faz meio pregador, Deus também não abre o livro só pela metade. E eu tenho que saber, se Deus não faz meio pregador, Deus também não faz meio marido. Nenhuma mulher quer meio marido, nenhum marido quer meia mulher. Nenhum crente quer uma meia igreja, um meio Deus. Nós queremos, como marido, uma mulher completa. Como mulher, ela deve querer um marido completo. Como crentes, nós queremos um Deus completo. Como igreja, nós queremos uma igreja completa. Nada pela metade. Agora, é reconhecer o que Deus já fez por nós. E eu estou falando isso, não é para te desmoronar, estou falando isso para mostrar para você que no tempo do livro fechado, Deus ainda te dá a oportunidade agora quando o livro foi aberto. Mas espera lá, mas foi você que abriu? Não, é porque estava aberto e nós não sabíamos. Aí encontramos assim, o livro abriu. Aí nós vimos, o livro está aberto. Mas o outro diz que está fechado. O mesmo livro que eles dizem que está fechado, a gente prega ele aberto. Você continua dessa forma. Então, a oportunidade é esta. Eu ainda creio num Deus que me dá oportunidade hoje. Eu chego sujo, imundo, e Ele me pega, me justifica, me lava com seu sangue, porque eu tenho que crer no sangue, e me batiza com seu Espírito Santo. Quer dizer, Ele me enche com os selos revelados, Ele me enche de 7 trovões. Você lá atrás, Deus podia te encher de língua estranha, mas hoje não. Porque lá atrás o livro não tinha sido aberto. No tempo dos pentecostais, o livro não tinha sido aberto. Então Deus podia te dar o que desejava o seu coração, porque Deus prometeu na Bíblia que Ele faria assim. E se você diz que recebeu o Espírito Santo falando em línguas, Deus deixaria você desse jeito. Irmão Branham explica isso. Ele deixava você desse jeito, que você crê daquela forma. Mas Deus fez outra coisa. Ele abriu o livro. Quando Ele abriu através do 7º anjo, Ele veio e o Cordeiro abriu o livro e deu o livro aberto para o 7º anjo. Então agora Deus vai nos julgar por um livro aberto. Vivemos até o ano 2000 sem ver o livro aberto. Se nós tivéssemos morrido lá, nós iríamos para a glória com o livro fechado. Nós não sabíamos. Mas de 2000 para cá, não tem pastor inocente, não tem membro inocente, não tem crítico inocente. Eles têm que saber disso. De 2000 para cá, eles ouviram, eles colocaram nos seus encontros, eles discutiram em seus plenários. Então não tem mais ninguém inocente. E aí eles trocaram de mulheres, as mulheres trocaram de marido. Já não tem gente mais inocente. É isso que eles estão fazendo, é para mostrar a queda da mensagem que eles pregaram. E se eu fizer a mesma coisa, vai mostrar a queda da mensagem que eu prego. Não importa que os outros continuem crendo em mim. Se eu fizer a mesma coisa que eles têm feito, se eu cair da mesma forma que eles caíram, isso vai provar a mensagem que eu prego também, que já caiu. Então aquela primeira e segunda etapa ficou lá atrás. Deus precisou levantar uma outra, não apenas moral, porque moral foi levantado no ano de 72, 1972, foi levantado, só que aquela moralidade caiu tudo por terra, se tornaram a maior parte imoral. A igreja se tornou uma igreja caída. O povo da mensagem se tornou um povo que perdeu o caráter. Não estamos falando de todos, não, nós estamos dizendo, você sabe se você fez ou não. Tem gente me ouvindo agora, você sabe se você fez isso ou não?
Então, aquilo ali mostrou a sua queda. Agora, essa terceira etapa, você vem e tem a oportunidade pela última vez. E como nós estamos vivendo aqui no jubileu da revelação, 50 anos de revelação, então mais deste ano Deus está te dando a oportunidade de você chegar com essa vida suja, imunda da primeira e segunda etapa, com essa vida adúltera que você viveu na primeira e segunda etapa, você chegar aqui e se consertar e começar tudo de novo. Deus está te dando esta oportunidade, mas eu sei que essa você não quer. Mas Ele está dando, é uma oportunidade. Você fez isso errado? A última oportunidade agora. Este é o nosso jubileu. É a última oportunidade, a nossa última festa. Se você chega aqui com certa, então Deus trata com você. Mas se você suja-se dentro da terceira etapa, irmãos, eu vou deixar vocês por conta de Deus. Eu não vou te reprovar, mas eu vou deixar por conta de Deus. Como que você pode, depois de saber que tem uma mente virgem, deixar ser deflorada essa mente pela cobiça, pelo adultério, pelas más ações aqui na terra, pela escolha de uma outra mulher, um outro marido? Como você fará isso depois que Deus te deu esta oportunidade? Para mim, eu vejo que essa terceira etapa agora é a última oportunidade que Deus está dando. Para a revelação dos selos, pelos 50 anos, eu vejo que esse ano é o último ano que Deus está dando oportunidade de se arrepender. O ano que vem pode que você não tem jeito mais. Vocês estão, mas está dando muito tempo. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como foi no tempo da provocação lá no deserto. Porque o povo, quando está no deserto, provoca a Deus mesmo. Eles estão no deserto, eles não entraram em Canaã. E esse é o espírito, que você está no deserto, você faz carnaval. Você está no deserto, é uma nação de Deus. Israel era uma nação de Deus, mas ali suas mulheres estavam dançando agora quase todas nuas. Porque o profeta não estava perto deles, o sacerdote não deu conta. E eles estavam fazendo como um carnaval, bem no pé do monte, onde Deus estava entregando a mensagem para o seu profeta. E você pensa que aquilo ali Deus perdoou? Eles morreram no deserto. Muitas vezes a pessoa morre na mensagem, espiritualmente, é assim. É porque ela tem toda a oportunidade, ao invés de pegar aquilo e fazer como Josué e Caleb, eu vou entrar em Canaã. Não, aí começa a ter problema com Moisés, quer dizer, problema com a revelação, problema com o ministério, problema com Josué. Não adiantava Josué falar: olha, vocês não tomam nada dessa cidade, porque é maldita, e vai ser uma maldição para você. O Acã tomou a si mesmo, mesmo sabendo, é maldito. Mesmo sabendo, olha, eu não devo tomar outra mulher, vai toma. Eu não devo tomar outro homem, vai toma. É uma maldição para você nesta etapa. Se não foi na primeira e segunda, então você deveria agora saber que na terceira é uma maldição para você. Faça o que é certo. Agora, eu não estou pregando isso para você porque eu sou um homem velho. Entende? Eu não estou pregando isso para você porque eu estou derrubado. Eu estou pregando isso para você porque eu creio e porque eu vivo isso daqui. Entende? Eu estou pregando isso para você por esse motivo. Não é apenas por um caráter normal. Isso daqui é porque cada um deve saber respeitar a vida do outro. Cada um deve saber respeitar a fé. E cada um deve cuidar da sua fé e da sua mente. Ela tem que continuar virgem. É eu e meu Deus. É essa mulher e o seu marido. É esse marido e sua esposa. Qualquer coisa ali é adultério, não adianta. Você pode continuar no ministério, você pode continuar pregando, você pode continuar trabalhando na mensagem, pode continuar fazendo alguma coisa, mas você está morto, você está morto. Nesta terceira puxada. É bom a gente saber disso, porque o irmão Brana tratou desta forma. Vocês lembram quando aquela mulher conversou com o irmão Brana e ela não tinha coragem de confessar para o marido o erro dela. O irmão Brana podia ter deixado de mão. Não, irmão, nós vamos orar por você.
ela dizia: irmão Brana, meu marido me deixará se ele souber. Irmão Brana simplesmente diz: de toda forma Deus já te tem deixado. Por que você está preocupado com o seu marido? Você sujou sua mente já não é mais virgem. Há 18 anos você fez esse erro e tem escondido até aqui. Por que você está preocupada? Foi até ela ver que ela fez o erro, tinha que confessar, e foi bom para ela, porque ela encontrou uma fraqueza no próprio marido, que ele tinha feito a mesma coisa. E quando o irmão Brana diz: o seu marido fez a mesma coisa, ela pulou e disse: meu marido não. Eu enganei ele, mas ele não me enganou não. Eu enganei ele não me enganou. O irmão Brana diz: vai e chama ele. Eles vieram e ele disse: fiz isso sim. O irmão Brana sabia até a cor do vestido da mulher. Vocês conhecem uma mulher que anda com vestido tal aí, tal cor? Assim, então, ele sabia. Da parte dela foi o que eu vejo o carro lá na beira de uma linha férrea. Irmão Brana, não conta para ninguém. O homem assim. O irmão Brana viu tudo, estava em visão, ele viu tudo. Não conta para ninguém. Não, a questão não é contar para ninguém, é que Deus já te tem deixado. Se você não confessa, Deus já te tem deixado. Então não adianta hoje nós, na terceira etapa, querer enganar um ao outro, enganar os outros. Nós temos que ter mente limpa, nós temos que ter mente virgem. Não importa o que vá suceder, a gente vai e fala aquilo. O irmão Brana chega a falar tão forte que ele diz: olha, se você casou e esta mulher, depois de 10 anos, vai dizer para você o que ela fez lá atrás, então ele tem direito de te deixar e casar com outra. Ele tem direito, porque você o enganou. Agora, vocês têm que saber que enganar a igreja, enganar pastor, enganar ministério, isso é uma vergonha. Nós devemos caminhar pedindo: Senhor, o Senhor sabe que eu sou humano, mas eu quero ter minha mente só em Ti. Eu não quero misturar minha mente com dualidade, com trindade, com unicidade. Eu quero ter a minha mente só com a deidade. É um só, é eu e Deus. Deus se fez carne, Deus era Jesus. Agora Deus se fez carne nesse século passado, ela é a Brana. Agora Deus é um corpo hoje. Você já pensou bem em nós dizer que nós somos o corpo de Cristo? Como nós estamos? Que tipo de mente está a nossa? Não é virgem mais. A igreja perdeu sua virgindade na terceira era. Ela começou depois de Cristo ali, ela perdeu na terceira era. Deus teve que ter outra aqui agora. O irmão Brana diz: agora ele terá uma, e esta não cairá. Eu quero saber se eu sou dessa. Essa não cairá. Se ela não cai, eu sou dela, então não cai. Ela não cai porque eu não caí. Se eu caio, é porque eu não sou dela. Está pesado agora. Está mais forte para essa hora. A terceira etapa, 7 selos, 7 trovões. Vocês são os falsos que crêem em ressurreição, isso tudo, né? Nós pregamos. Mas agora vamos jogar para dentro de casa. Vamos trazer a coisa para dentro de casa. Como que nós estamos vivendo, que tipo de vida estamos vivendo, se nós somos só daquela pessoa mesmo, se nós fazemos as coisas com interesse, se fazemos as coisas para ser visto pelos outros, se não fazemos com sinceridade, com mente tranquila, limpa, virgem. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais este momento, que podemos regozijar em Sua palavra, em Sua presença. Tira todo o mal de nós, Senhor. Nós precisamos mais de Ti. Nós queremos não o Seu juízo, mas a Sua misericórdia. É isto que queremos para esta hora. Mesmo sabendo, Senhor, se há algum problema desta qualidade no meio do Seu povo, na terceira puxada, tenha misericórdia de cada um, Senhor.
Porque muita gente brinca de evangelho e tem muitos incautos que brincam de mensagem. Eles não conseguem manter sua palavra fiel, mas eles brincam de mensagem. São aqueles que Paulo diz têm aparência de piedade, mas nos seus atos, na sua vida, na sua falta de mostrar a verdadeira fé, revelação, eles estão contaminados. Ajuda-nos, ó Pai, tira o mal da nossa mente. O Senhor sabe que nós somos homens e estamos sujeitos a qualquer queda, a qualquer coisa, mas o único que pode nos segurar é o Senhor. Nossas esposas, nossa igreja, o único que pode segurar é o Senhor. Porque se alguém tem que se perder, vai se perder mesmo, Senhor. Porque a vida toda estamos querendo coisa limpa, coisa santa, queremos céu. E muitas vezes vivendo uma vida de inferno, de engano, de perturbações, de mentiras, de hipocrisias, de falsidade, de atores nessa terra. Nós queremos é fazer o que te agrada. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa meu irmão que ora comigo nesse instante, minha irmã. Alguém que tem feito alguma coisa que até é vergonhosa, Senhor, mas estão agora sendo advertidos pela palavra, pelo Espírito Santo, e eles podem dizer: Pai, me perdoa, eu quero começar tudo de novo, eu confessarei minhas faltas, meus erros, e eu quero que o Senhor me dê esta oportunidade, porque eu quero começar tudo de novo, porque este é o segredo dos que triunfam, é começar de novo. Não fazer a coisa suja, mas começar tudo de novo, uma vida nova, uma mente nova, virgem, para com o Senhor e sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Espírito Santo, te ensina a ver pelo caminho que é verdadeiro, sem me perder. Espírito Santo, corrija-me tudo aquilo que está errado em meu viver. Espírito de poder, em tua presença quero me encher. Espírito de poder, do Deus Altíssimo. Espírito de poder, com tua presença quero me encher. Espírito de poder, Deus Altíssimo. Glória a Deus.